Gênesis, capítulo 39, do versículo 11 ao 15, nós temos assim: E sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela, e fugiu, e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a roupa em sua mão, e fugira para fora, chamou aos homens da sua casa, e falou-lhes, dizendo: Vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós. Veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua roupa comigo e fugiu e saiu para fora. Nós lemos aqui esse episódio da vida de José. Nós conhecemos bem a sua vida. Aqui nesse episódio específico, ele estava trabalhando na casa de Potifar, que era um capitão, na realidade, provavelmente um general, não um capitão, uma alta posição no reino do Egito, do faraó, e ele estava, então, a serviço, escravo, de Potifar. E aqui nós lemos que a esposa dele, de Potifar, tentou seduzi-lo, tentou deitar com ele, como a Bíblia fala, e ele fugiu, deixando a sua roupa com ela. Quando lemos aqui que deixou a sua roupa, está se referindo à túnica exterior que se usava. Ele não estava nu pelo meio da rua, não era isso que aconteceu, mas deixou a sua túnica. E seria estranho, do mesmo modo, alguém estar andando na rua para fora sem essa túnica. Todo mundo usava uma túnica por cima de outras roupas que usavam. E talvez tiravam a túnica, ou às vezes amarravam a túnica para fazer algum serviço, alguma obra, alguma coisa, mas enfim. Mas ele então fugiu. José, ele foi um grande homem de Deus. José, ele foi um retrato, uma figura, um exemplo de Cristo. E é interessante que todos os personagens que nós lemos na Bíblia, todos eles, sem exceção, traz algum problema, alguma falha, algum erro, algum pecado, alguma decepção. José não. Você lê o relato da vida de José, pelo fato que nós sabemos que ele era homem, como nós somos, que todo homem peca, nós sabemos que ele é um pecador. Mas puramente pelo relato bíblico, a gente não tem nada para dizer, olha, ele fez isso de errado. Qualquer outro personagem, Abraão, Isaac, Jacó, Paulo, Pedro, qualquer um, nós podemos apontar muitos, poucos, vários erros e falhas e coisas desse tipo. Mas José não tinha isso. E aqui ele se encontra numa situação muito perigosa. E ele reconheceu essa situação como sendo perigosa e ele fez a única coisa que ele podia fazer: fugir. Fugir. E hoje eu quero falar sobre o tema quando só resta fugir. Quando só resta fugir. Existem certas situações, existem certas coisas em nossas vidas que o que nós podemos e devemos e precisamos fazer é fugir. Como José fez, simplesmente fugir. E a Bíblia nos admoesta e nos manda fazermos essa fuga quando for necessário. Então, algumas coisas que acontecem, nós vamos ver que a Bíblia nos ensina que nós devemos fugir. Olhe comigo para 1 Coríntios 6, versículo 18, que ela está ligada a essa questão de José do Egito com a esposa de Potifar, em Gênesis 39, que nós lemos agora. Uma das coisas que nós devemos fugir é da fornicação. Foi exatamente isso que José fez. Ele fugiu. Fugiu. E a Bíblia fala em 1 Coríntios 6, versículo 18, fugir da fornicação. Mais claro impossível. A ordem é fugir, fuja. Está no imperativo. Fuja, corra, saia. Não está sugerindo, não está mandando fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. José, entendendo a situação, fugiu. Note que ele não confiou em si mesmo. Ele não confiou na sua carne, ele não confiou
na sua robustez moral, não confiou na sua firmeza ética, ele fugiu. Ele não brincou com fogo. Ele não deu perna. Ele fez a única coisa que lhe restava fazer, a melhor coisa que ele podia fazer, ele fugiu. E é isso que devemos fazer. Nós não devemos confiar em nós mesmos quando se trata de pecado. Nunca brinque com fogo. Nunca confie. Nunca ache que não, esse pecado aqui está sob controle. Você pensa, só o fato que alguém pensa que aquele pecado está sob controle já demonstra que ele está fora de controle, porque está enganando tal pessoa. Quando nós achamos que domamos um certo pecado, estamos nos enganando. O pecado já nos domou, já nos enganou, já nos acorrentou a tal ponto que nós achamos que estamos em controle. Nós não estamos em controle. Ninguém controla o pecado. O pecado é um mal, é um câncer, uma raiz que está presente, a sua semente está no presente, no coração de cada um de nós. E o que nós devemos fazer é fugir. E fornicação é uma dessas coisas. É a nossa natureza caída e carnal, que todo crente tem, que faz com que brincar com o pecado é algo muito perigoso. E fornicação é algo muito, mas muito perigoso, porque ela lida com o lado físico, o lado emocional, o lado espiritual, e é muito difícil a gente controlar. É muito mais fácil a gente fazer como José, fugir, sair. Hoje em dia, fornicar é muito fácil, é muito aceito, é normal. É algo que a sociedade aceita, é algo que as famílias aceitam, é algo que todo mundo aceita. O que torna uma coisa muito simples, corriqueira. Eu mencionei hoje de manhã no culto na outra igreja. Deus é o mesmo Deus hoje, ontem e sempre. A palavra de Deus é a mesma hoje, ontem e sempre. E só porque a sociedade mudou, não quer dizer que a palavra de Deus, a vontade de Deus mudou. Ela não mudou. Então devemos fugir. Por isso, mais do que nunca, nós precisamos sim fugir. Crentes que não fogem e caem na fornicação resultam em profanação. Eles geram profanação. O versículo 19 de 1 Coríntios 6, que nós lemos o 18, diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Se você é salvo, o seu corpo não é seu, é de Deus. Se você é salvo, o seu corpo é o templo, a habitação terrena, o templo do Espírito Santo de Deus. Você ficaria horrorizado se, podemos chamar aqui de templo, não porque é um lugar onde Deus habita, mas ele habita quando nós estamos reunidos. Neste momento, esta igreja é um templo, porque está cheio de templinhos. Mas daqui a algumas horas, pastor, quando a gente for embora, aqui vai ser apenas um prédio, um edifício vazio. Não vai ser templo, não vai ser igreja, vai ser 4 paredes, um teto. Não vai ser igreja nem templo. Por quê? Porque os templos foram. Mas você imagina se você chega aqui um dia e você encontra aqui imagens de deuses pagãos, você encontra aqui bebidas alcoólicas, drogas. Você entra aqui, você encontra coisas que não pertencem no templo, na casa, na presença, no meio do povo de Deus. Você ficaria horrorizado. Imagine você, se ao lado do café e do chá que nós temos ali, e tal e coisa para comunhão depois do culto, você encontra ali uma garrafa de uísque, latas de cerveja, cigarros, charutos, drogas. É dessa igreja que eu gosto, por isso que eu não saio dessa igreja, pastor. Eu estou brincando, gente, isso não vai acontecer nunca. Mas me diga se você não ficaria chocado. Pois é. Quando o crente comete fornicação, ele está profanando o templo de Deus. Ele fala, quando ocorre fornicação, você está pecando
contra, vou ler de novo, fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra seu próprio corpo. Por quê? Porque é o templo. O versículo seguinte, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Paulo está dizendo, você não sabe não que o seu corpo é a habitação do Espírito Santo? E quando fornicamos, nós estamos profanando o templo de Deus. Nós não somos donos dos nossos próprios corpos, somos mordomos. Pastor, o que é fornicação? Qualquer atividade sexual entre duas pessoas fora do casamento, seja pré-conjugal, extraconjugal, não interessa. Precisamos fugir desse tipo de coisa. Fuja, corra, fique longe. Outra coisa da qual devemos fugir, quando só resta fugir. 1 Coríntios 10, versículo 14. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Idolatria é outra coisa que devemos fugir. Não é para ficar brincando, aceitando, normalizando. Fuja, corra. Idolatria, literalmente, é adorar uma imagem. Idolatria vem de ídolo. O ídolo é uma imagem. No entanto, idolatria é uma imagem, é algo que se vê. Você pode ir lá, bater, tocar, derrubar, você pode levantar, carregar. Mas idolatria não é apenas algo concreto. O ser humano tem uma facilidade muito grande de idolatrar, porque, de modo geral, até para crentes, muitas vezes, falta-lhes fé. E é muito mais fácil idolatrar algo palpável, visível, do que adorar o Deus vivo, que é invisível. Hebreus 11, versículo 1, conhecemos bem. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a prova das coisas que se não veem. Um ídolo, você não precisa ter fé. Por quê? Você está vendo o ídolo. Está lá, está na sua frente. O ídolo é visto por todos, mas Deus não é visto por todos. Aliás, Deus não é visto por ninguém. Sem fé é impossível agradar-lhe. Jesus falou em João 1,18, Deus nunca foi visto por alguém. Palavras de Jesus. Deus nunca foi visto por alguém. Então, quando você crê em Deus, você confia em Deus, você está vendo e confiando e crendo e seguindo alguém, que Deus é alguém que você nunca viu. Como que alguém crê, conhece, tem um relacionamento com alguém que nunca viu? Pela fé. Idolatria nada mais é do que falta de fé. E qualquer coisa que tenha preeminência de Deus é idolatria. Não precisa ser uma imagem, pode ser esporte, pode ser trabalho, pode ser estudo, pode ser saúde, pode ser família, pode ser diversão. Não há nada de errado com essas coisas em si. Mas quando você coloca, um exemplo aqui, a sua família acima de Deus, você está idolatrando. Você coloca o seu trabalho, seu emprego, sua carreira, seu estudo, suas finanças, sua saúde. Devemos tomar conta da nossa saúde, nossas finanças, nosso emprego, nossa família, claro. Mas acima de tudo, é Deus. E qualquer coisa que toma o lugar de Deus se torna um ídolo, seja lá o que for. Falando com o irmão agora, foi quarta-feira passada. Ele comentou comigo, ele falou, irmão, Estados Unidos como um todo talvez exagero, mas de modo geral, ele deu as costas para Deus. Eles têm 3 deuses: esporte, música e Hollywood. Aí ele deu o seguinte exemplo. Isso já vem acontecendo no Brasil. Olha o que ele falou. Todos estão mais preocupados, interessados o que o jogador tal, o cantor tal, o ator tal diz sobre tal coisa, do que o pastor tem a dizer. Não é verdade? Ah, porque o jogador tal apoia isso ou aquilo. E eu com isso? Ah, porque aquele ator, ele é... Qual a consequência? Mas
Eles têm o ouvido da grande parte da nação. Por quê? Porque estão idolatrando estas coisas. Pastor, mas é errado o esporte? Não. Pastor, é errado filmes, entretenimento? Não. É errado música? Bom, dependendo da música, mas em si não é errado. Mas quando você dá mais importância para essas coisas do que a Deus, isso é idolatria. E a Bíblia fala que devemos o quê? Fugir. Fugir. Não tente justificar, não tente raciocinar, não tente normalizar. Fuja, corra. Se está tomando o lugar de Deus, fuja disso. O quanto antes melhor. Quando só resta fugir, fugir da fornicação, fugir da idolatria, fugir do amor ao dinheiro. 1 Timóteo 6:10. Porque o amor ao dinheiro é raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça alguns desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Paulo está instruindo Timóteo a fazer o quê? Fugir destas coisas. Que coisas? Amor ao dinheiro. Fuja. Fuja. Não ame dinheiro. O problema aqui não é dinheiro. É o nosso relacionamento com o dinheiro. O amor ao dinheiro é raiz. O dinheiro não é a raiz de muitos males. Não é o dinheiro que é o problema. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. É quando nós temos dinheiro como um mestre. O dinheiro vai governar e vai reger cada decisão que nós tomamos. Eu vou dar um exemplo. Antes de entrar para o ministério, muitos anos atrás, muitas vezes era oferecido empregos, eu estava trabalhando, eu vi uma oferta de emprego, mudar de emprego, para ganhar mais. Eu não imediatamente dizia, vou nessa. Não. E muitas vezes eu dizia não, porque ia impactar a minha família, impactar meu trabalho na igreja, ia impactar alguma coisa, e eu dizia não. Não. Muita gente se oferece. Se tem uma oportunidade, um emprego que vai ganhar R$10 a mais, mas eu tenho que trabalhar todo domingo, puxa, R$10 na hora. Sabe o que é isso? É amor ao dinheiro. Deus coloca no seu coração para ajudar alguém ou fazer alguma coisa para a obra de Deus que envolve dinheiro. Ah, não, dinheiro, estou fora. Sabe o que é isso? É amor a dinheiro. Eu conheço pessoas, não é ninguém aqui, fica tranquilo. Ninguém fica olhando, eu sei quem é. Não, você não sabe quem é. Pessoas que têm dinheiro no banco. Não vou dizer que são milionários, mas têm bastante dinheiro no banco. O bastante para não viverem do modo que vivem. Vivem de um modo sofrido, simplesmente porque não tem a coragem de colocar o dinheiro para trabalhar para eles. Trazer algum conforto para sua família, para si mesmo. Não, por quê? Porque o dinheirinho tem que ficar lá guardado no banco. Não pode usar. Eu não estou aqui dizendo que devemos ser irresponsáveis financeiramente. Claro que não. Mas existe uma grande diferença em ser responsável financeiramente e ter amor por dinheiro. Onde o que vale é dinheiro. Se eu vou ter que mentir, enganar, trapacear, roubar, pintar, bordar, fazer o que for, se tem dinheiro no final do dia, é válido. Por quê? Porque é dinheiro. Dinheiro é um excelente servo, mas é um péssimo mestre. E aqui o apóstolo Paulo fala, se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Pessoas que têm esse amor doentio pelo dinheiro. O amor por dinheiro existe. E é desse amor que vem toda espécie de males. Grande parte dos males e problemas que vemos no mundo hoje é devido ao amor ao dinheiro. Só abrir um respaldo aqui, porque infelizmente é difundido de forma errada. Capitalismo não tem nada a ver com amor ao dinheiro. Vai checar nos países comunistas como a liderança vive. Eles estão apaixonados por dinheiro, vivem no alto luxo. Então, o problema não é capitalismo, comunismo em relação ao amor ao dinheiro. Só de quebra aqui, o problema é comunismo, tá? Mas em relação ao amor ao dinheiro, não é capitalismo vezes não.
O amor ao dinheiro está no coração do homem. Seja você no sistema capitalista, no sistema comunista, o amor ao dinheiro está no coração do homem. Então muita gente acha que capitalismo é errado porque capital é o dinheiro. Eu não vou nem entrar nessa questão, tá? Se você tem alguma dúvida, fala comigo depois, que eu posso passar várias horas explicando para você a respeito disso. Mas no coração do homem existe uma facilidade muito grande para a fornicação. Se você olhar o Velho Testamento, era o problema constante com o povo de Deus. Tempo todo, tempo todo, tempo todo. No coração do homem existe também o problema do amor ao dinheiro, como nós vimos, e também a idolatria. São coisas que vêm muito fácil ao coração do homem. O amor ao dinheiro traz muitos males, guerras, crimes, traições, mentiras, trapaças, roubos, discórdias, tudo por amor a dinheiro. Uma consequência do amor ao dinheiro, como nós lemos, alguns se desviaram da fé. Veja bem, se você se desviou da fé, é porque você estava na fé. Ou seja, há crentes que, devido ao amor ao dinheiro, vão se desviar da fé. Vão trocar verdades, vão trocar fé por dinheiro. Eles vão justificar o porquê que eles estão roubando, mentindo, ultrapassando. Eles vão justificar servir o dinheiro sem escrúpulos e vão desviar da fé. Não faça isso. Uma vez fisgado, essa palavra traspassar é justamente fisgar. Algo atravessou-lhes como um anzol. Se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Qual a solução? Fuja. Fuja. Eu ouvi a pregação de um pastor uma vez. Ele falou assim, está com problema com o dinheiro? Sabe o que você faz? Dê dinheiro. Se você tem problema com o dinheiro, fala comigo depois do culto. Eu vou esvaziar a sua carteira. Vou ajudar você. Eu quero ser uma bênção para você, não se preocupe. Mas é verdade, gente. Eu nunca esquentei com dinheiro. Às vezes eu sinto que eu beiro a irresponsabilidade. Mas sabe uma coisa? Nunca é por uma má causa, nunca é por uma coisa errada. Sempre é para ajudar, para ser uma bênção. E o meu Pai me supre todas as minhas necessidades. Gente, idolatria, amor a dinheiro, está tudo junto. Tudo ligado. 2 Timóteo capítulo 2, vamos ver uma quarta coisa. São apenas 36 coisas que nós vamos ver hoje, tá? Essa é a quarta. Estou brincando, não é 36 não. 2 Timóteo 2, 22. Mais uma vez. Foge também. Todo versículo tem ordem para fugir. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que com o coração puro invocam o Senhor. Fugir também das paixões da mocidade. Agora, veja só. Isso aqui foi escrito para Timóteo. Timóteo era um jovem, ele era pastor. Timóteo era alguém exemplar. Mas mesmo assim, Paulo está falando para ele, foge das paixões da mocidade. E muitas vezes, esse versículo que é usado, paixões da mocidade, em relação à questão de fornicação, a sexo e aquela coisa toda. Mas eu não acredito que seja isso que está falando. Não seja isso. Eu não creio que o problema de Timóteo era esse, que ele estava saindo, fornicando. Não era esse. Paixões da mocidade se trata... O que é uma paixão? Paixão é um desejo muito grande. A mocidade é de quando você é jovem. E a juventude é um momento bastante delicado. Aqui a Bíblia não define o que seria mocidade. Mas eu diria o seguinte, um homem, no Velho Testamento, no contexto hebraico-judeu do Novo Testamento, um homem não era considerado um homem antes dos 30 anos de idade. E certamente se não tivesse casado. Então, é um leque bem grande de idade. Não é mocidade, não é adolescente, ou até, não. É bastante amplo. Mas o que a Bíblia ensina aqui, à primeira vista, é bastante óbvio. Fugir das paixões
da mocidade. A mocidade, a juventude, é uma época delicada, como eu disse, onde nós temos muita energia, nós temos muito tempo, e quando você soma tempo e energia, você tem a possibilidade de se encrencar. Mas além disso, além de ter muito tempo e energia, é uma época em nossas vidas que nós damos direção. É uma época que nós norteamos, nós damos direção em nossas vidas. É muito triste ver, às vezes, jovens que mal começaram a vida, mal são adolescentes, seus 14, 15, 16, que já complicaram suas vidas de um modo, muitas vezes, irremediável. Já deram uma direção, e aquela direção vai ser algo que vai guiar todo o resto da sua vida. Pois é, essa direção é dada na mocidade, na juventude. Então, é uma época muito delicada. É uma época em que nós tomamos seríssimas decisões importantes, mas juízo e sabedoria e experiência, que é bom, zero. Um jovem não tem experiência. O jovem talvez não seja tão sábio quanto poderia, deveria ser. O jovem não tem muito juízo. Então, uma época que nós temos tempo, energia, decisões importantes, mas não temos um pingo de juízo. Um pingo é exagero. Tem jovens que têm mais pingos do que outros jovens, mas não é o momento mais sábio da sua vida. É um momento em que muitas vezes o jovem se rebela. Ele acha que sabe mais do que o pai, a mãe, o pastor, o professor e todo mundo junto. A época de possível rebelião. Não é obrigatório, ok? Jovens, você não precisa fazer isso. Mas quando se fala aqui sobre paixões da mocidade, é justamente isso. É a gente fugir das coisas que podem nos ferir na juventude. Também inclui essa questão de fornicação, tal coisa, com certeza, mas não se restringe apenas a isso. Seria um entendimento muito raso do que essas paixões da mocidade querem dizer. Às vezes o jovem quer sair de casa logo. Aí ele percebe, tem que pagar aluguel, água, luz, comprar comida, fazer a comida, limpar a cozinha, tem que fazer. Aí percebe, aí ele começa a pensar e fala, mas ele continua querendo saber mais do que todo mundo. Não é jovem? Quem é jovem aqui, levanta a mão. Ninguém é jovem hoje, pronto. Mas é uma época muito delicada, gente. Existem adultos que passam a vida inteira pagando pelos erros da juventude, carregando sequelas e bagagem adquiridas na juventude. Então nós temos que fugir de certas coisas, fugir da rebelião e buscar conselho. Busque, ouça e siga conselho de pessoas mais sábias, mais velhas, mais experientes, testadas. Porque o jovem, a mocidade, o jovem, ele, como eu disse, ele não tem sabedoria, não tem experiência. Como vai ter experiência de vida com 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 anos, 20 anos, seja lá o que for? Então busque. Muitas vezes comete um erro que o filho de Salomão fez, foi buscar conselho com seus colegas, com a sua turma. E quando você busca conselho com seus colegas, sua turma, seus amigos, que tem o mesmo nível de sabedoria, o mesmo nível de experiência, você está pedindo conselho a si mesmo. Você lembra que os conselheiros experientes, testados do seu pai, de Salomão, disseram, faça isso. Os seus coleguinhas disseram, não, faça o oposto. Ele escolheu fazer o oposto. O resultado, rasgou o reino, quebrou o reino. O reino de Israel foi dividido. O reino do norte, as 10 tribos, e o reino do sul, Benjamim e Judá. E eles brigavam entre si. Por quê? Porque um jovem rei buscou conselho dos seus pares e não dos sábios experientes conselheiros do seu pai. Então vamos fugir dessas paixões de querer seguir o mundo, de querer seguir os nossos pares.
mas sim seguir pessoas mais experientes e sábias. 1 Timóteo 6, versículo 1. Nós vimos 4 coisas de que nós devemos fugir. Fugir da fornicação, fugir da idolatria, fugir do amor ao dinheiro, fugir das paixões da mocidade. Mas agora eu quero falar sobre algo que diz respeito à fuga. 1 Timóteo 6,11. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas e segue, estou relendo aqui que nós lemos agora há pouco, e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. A vida cristã, ao passo que nós crescemos e amadurecemos, é uma vida de substituição. O errado deve ser substituído pelo que é certo. Você nota aqui que Paulo fala para Timóteo, foge destas coisas e segue. Ele falou, então fuja dessas coisas, do amor ao dinheiro, fuja a fornicação, fuja a idolatria, fuja e segue. Não é só fugir, é fugir de certas coisas e seguir outras coisas. Estamos substituindo. Então substitua o amor ao dinheiro e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Se nós estamos seguindo estas coisas, nós não vamos ter problema com o amor ao dinheiro. 2 Timóteo 2, 22, nós lemos também. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz. Pastor, mas como que eu faço para fugir das paixões da mocidade que me perseguem? Sabe o que você faz? Em vez de seguir as paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor, a paz. Quando seguimos a coisa certa, aquilo é a fuga da coisa errada. Você foge de uma coisa e você segue outra. E ao seguir a paz, justiça, a fé, mansidão, ao seguir o que é certo, nós estamos fugindo do que é errado. Ou a gente foge do que é errado, ou a gente segue o que é certo. Uma das duas coisas. Ao fugir de algo, automaticamente estamos indo para outra coisa. Do erro para o que é certo. Do diabo para Deus. Das trevas para a luz. E assim por diante. Fugir do mal é correr para Deus. Para Deus. E é isso que o justo faz. Provérbios 18, 10. Torre forte é o nome do Senhor. A ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Alto refúgio. Alto refúgio do quê, pastor? Da fornicação que está lá embaixo, da idolatria que está lá embaixo, do amor ao dinheiro que está lá embaixo. Quando nós fugimos, corremos para Deus, nós estamos em alto refúgio. Se nós só tirarmos, cortarmos, subtrairmos, se a gente só fugir, mas não deixar de seguir o que é certo, logo, logo nós estamos de volta no erro. Se só fugir e não seguir, se só fugir do erro e não seguir o que é certo, muito em breve aquela fuga vai dar meia volta e vamos voltar. Eu usei esse exemplo outro dia, muito próprio, vou usar de novo. Anos atrás, eu não sei nem quem estava evangelizando comigo, mas foi aqui perto indo para Santa Lúcia. Paramos uma casa bem, estado bem abandonado. E saiu um jovem falar conosco, deve ter seus 20 e poucos anos, e levamos ele a Cristo. Ele foi salvo, foi no sábado, domingo ele veio para a igreja, e ele ficou vindo algumas semanas. Aí ele desapareceu. Fui lá visitá-lo. Ele havia voltado para o vício do álcool. Ele fugiu. Ele fugiu do álcool, fugiu do vício, fugiu da garrafa, ele fugiu por algumas semanas. Mas ele não substituiu. Ele fugiu do álcool, mas manteve os mesmos amigos. Os mesmos amigos que sentavam na rodinha, tomando sua cerveja, sua cachaça, seja lá o que era.
Ele fugiu, mas não seguiu. Ele não substituiu. E dentro de pouco tempo, ele estava de volta onde estava antes. É a mesma coisa com qualquer outra coisa, e especificamente qualquer outra coisa que nós vimos hoje. Paixões da mocidade, fornicação, amor ao dinheiro, idolatria. Quando nós deixamos essas coisas e não seguimos outras coisas, não substituímos, nós vamos voltar de volta àquele erro que estávamos fazendo. Precisa haver substituição. Não apenas subtração, substituição. Senão aquilo cria um vácuo. E aquele vácuo vai ser preenchido pela coisa mais fácil. E a coisa mais fácil, geralmente, é a coisa errada. O caminho mais fácil, geralmente, é o caminho errado. Por quê? Porque o mundo está aí, o mundo jaz no maligno, o nosso coração é aliado do mundo. O nosso coração é aliado do inimigo. O seu coração é aliado do inimigo. Ele é mau, ele é perverso, ele é enganoso. Quem o conhecerá? Esse é o seu e é o meu coração. Ele é aliado do inimigo, aliado do mundo. O seu coração não está do seu lado. Ele é enganoso. Às vezes o crente fala, pastor, eu estou confiando, estou seguindo o meu coração. Eu acho que não existe uma frase mais idiota que alguém pode dizer, achar que é boa coisa, seguir o coração. Gente, o nosso coração é mau, perverso e enganoso. Pastor, o meu não é. É sim. Não sou eu que digo, é Deus que disse. Eu não estou dizendo que o nosso coração é mau, perverso e enganoso. Eu estou dizendo que Deus está dizendo que o nosso coração é mau, perverso e enganoso. Então nós temos que fugir. Certas coisas, fugir, simplesmente fugir. Como José do Egito. Potifa foi lá, o agarrou, falou, vem estar comigo. Ele não ficou, deixa eu pensar, deixa eu orar, deixa eu jejuar aqui um pouquinho, deixa eu ver. Não, foi o que ele fez, fugiu. Fugiu, simplesmente fugiu. É o que nós precisamos fazer, muitas vezes, em algumas situações. Devemos cortar certas coisas e, ao mesmo tempo, substituir por outras coisas. Não adianta fugir, senão seguir o que é certo. Seguir a justiça, a fé, o amor, a paz. Com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Se a situação que causou o problema não mudou, se o status quo onde existia aquele problema, se aquilo não mudou, você pode fugir. Mas vai te sugar de volta. Vai te puxar de volta, igual um elástico. Você pode durar um dia, uma semana, 2, mas vai te puxar. Eu vou aguentar. Você pode aguentar por um tempo, mas você vai voltar. Por quê? Não substituiu. Vai voltar o amor ao dinheiro, vai voltar a idolatria, tudo vai voltar. Por quê? Porque não substituiu, não seguiu. Note que essas palavras que nós lemos aqui, todas, as últimas 2, são dirigidas a Timóteo, um homem de Deus. Foi martirizado por sua fé. Terminando, Gênesis 39, versículo 11, que nós lemos. Vou terminar com isso. O que é melhor do que fugir? Fuja, corra, saia, mas melhor do que fugir é o quê? Vamos lá, versículo 11. Sucedeu num certo dia que ele, José, veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. Geralmente, quando ele vinha fazer o serviço, tinha outras pessoas na casa. Ele foi nesse dia e não tinha ninguém, a não ser quem? A esposa de Potifar. Me diga uma coisa, não teria sido melhor ele ter voltado outro dia, outra hora? Ao entrar em casa e ver que só tinha ali em casa, não seria melhor ele ir embora, voltar outra hora? Melhor do que fugir é você evitar. É você fugir da circunstância
que poderá talvez causar uma fuga. Então você nem vai lá, você nem entra. Eu vou dar um exemplo pessoal. Você nunca vai ver o pastor num carro, sozinho, com outra mulher, que não seja a irmã Simone. Tem até um exemplo aqui, vou até citar aqui o Ricardo e a Érica. Não sei se o irmão lembra disso, não sei se a Érica lembra disso. Eu fui fazer uma visita para eles um sábado, à tarde. Aí começaram a servir bolo, pudim, sorvete. A visita foi. E deu a hora do encontro dos jovens. Eu pensei que ia sair mais cedo de lá, mas deu 6 horas, eu tinha que vir para a igreja aqui, e a Érica estava vindo. Nada mais natural de oferecer uma carona para a Érica. Então você nunca vai ver o pastor com outra mulher ou jovem num carro sozinho. Não vai, nunca. Se um dia alguém falar assim, eu vi o pastor, viu não, tá mentindo, viu não. Me mostra uma foto, um vídeo, viu não. Inclusive, eu acho que o irmão reconheceu o meu dilema e falou, não pastor, eu vou lá, vamos nós 3. Aí foi eu, o irmão Ricardo, foi a Érica, aí o irmão voltou a pé e eu fiquei aqui na igreja. Obrigado, irmão, me livrou de uma, viu? Não seria mais fácil? Dessa vez, deixa, para não chatear, não causar. Eu não. Sabe por quê? Eu não quero nem dar vazão, eu não quero nem ter a aparência do mal. A Bíblia fala, fugir da aparência do mal. Não há nada de errado eu dar uma carona para uma mulher ou uma jovem sentar no banco de trás, por exemplo. E quando a gente tinha a besta, lembra? Que eram 6 fileiras, tudo bem aí atrás. Não acontecia. Ou tinha outras pessoas, ou... Por quê? Porque eu quero fugir da mera aparência. Então, você entra numa casa, evangelizadores, cuidado. Quando alguém... entre aqui, muito cuidado. Muito cuidado. Modo de regra, eu digo, fique fora. Não é proibido, mas fique fora. E muitas vezes, outro dia a irmã Vera tinha uma pessoa acamada, estava falando com a mãe dela, falou, minha filha está acamada, então entraram, tudo bem, acontece, eu já fiz isso algumas vezes, mas modo de regra, muito cuidado aonde você está entrando. Por quê? José do Egito, cuidado. Então fuja da aparência do mal. Não dê sequer a aparência, o cheiro, nem a fumacinha do fogo. Se José tivesse usado um pouco mais de discernimento ao perceber, e outra coisa, se ela estava segurando a roupa dele, a túnica dele, e ele fugiu, ela chegou perto. Eu te garanto, ela não pulou de cima do guarda-roupa em cima dele. Não. Ela se aproximou dele. E talvez ele ficou sem ação, aqui não está na Bíblia, só estou conjecturando, mas ela se aproximou dele. Ela chegou ao ponto tão perto de segurá-lo, talvez abraçá-lo. E chamá-lo para se deitar com ela. E foi nesse momento que ele falou, estou fora. E correu, fugiu. O que encrencou, porque ela falou, olha a prova do que ele fez. Olha a prova, eu estou com a roupa dele, a túnica dele aqui na minha mão. Isso lhe rendeu cadeia, foi quando ele foi preso. Foi quando ele foi preso. Ele chegou no Egito, vendido, lembra? Se não me engano, os amalequitas tiraram ele, compraram lá dos irmãos que venderam ele, chegaram no Egito, vendeu, Potifar comprou, botou para trabalhar na casa dele, nada de prisão. A prisão veio devido a isso. Então veja a consequência de deixar a coisa ir além do que deveria. Quando a mulher chega, toda cheirosa, venha deitar comigo, não deixe chegar perto, não, corra, fuja. Se ele tivesse feito isso, ele não teria ido para a prisão. Que já é outra história. Mas melhor do que fugir é evitar. É vigiar com quem você anda, aonde você anda. Olhe adiante e veja. A Bíblia fala em Provérbios 22:3, o prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam e acabam pagando. Você já sabe, preveja, olha adiante.
Provérbios 27:12. O avisado vê o mal e esconde-se. Vocês hoje foram avisados, oficialmente avisados. Se faltava aviso, estejam avisados. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. São dois provérbios bem parecidos. Acabam pagando, sofrem a pena. Vamos ter cuidado. Melhor do que fugir é não precisar fugir. Melhor do que fugir é prever o mal e se esquivar, sair fora. Então evite. Evite se quer precisar fugir. Mas fuja se for preciso. Não fique pensando, deixa eu ver. Fuja, pensa depois, só fuja. Corra. Não delibere, não raciocine, não ore, não jejua. Corra. Porque enquanto você está pensando, liberando, jejuando, orando, o mal está se enraizando na sua vida. Lhe enlaçando, lhe capturando. E melhor do que a gente fugir, é que o diabo fuja. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo. E ele o quê? Fugirá. Coloque o diabo para fugir. Coloque o diabo para fugir, se sujeitando a Deus. Quem se sujeita a Deus não vai ter problema com fornicação, idolatria, amor ao dinheiro. Nada disso. Nada disso. Coloque o diabo para correr.